A ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos, da igreja, segunda parte, segundo vídeo. Eu quero que você se aproprie desse assunto juntamente comigo em vários vídeos que eu estou trazendo a você. Se você não se preocupar com a minha performance, que não é nada boa diante da câmera, e também da minha voz pesada, às vezes um tanto lenta, você vai se preocupar em receber a palavra de Deus. Isso é que importa. Isso é que importa para você, para mim, para nós todos. Então eu disse que no vídeo passado que nesta segunda parte, eu ia passar pelo capítulo 15 da carta aos Coríntios, uma epístola que Paulo escreveu tratando de vários assuntos que aquela igreja enfrentava, vários problemas, vários pontos falsos e erros que haviam ali e que o apóstolo combateu, o apóstolo esclareceu e procurou varrer ou de alguma maneira reprovar todas aquelas ideias que eram contrárias ao evangelho. Então ali havia, na igreja de Coríntio, havia muita gente. Os coríntios eram gregos e eles tinham muito apego à filosofia, aos filósofos do passado ali, os filósofos gregos. E também havia a colônia judaica ali, que tinham também, eram alguns ainda que creram, ainda que aderiram ao evangelho, mas não deixaram aquelas ideias, tanto judaístas quanto as filosóficas. Os gregos não largaram as suas ideias filosóficas. E assim, eles tinha gente ali de todo jeito. E um grupo ali, ele não cria na ressurreição, não acreditava que existisse ressurreição. Então nós vamos dar uma passada aqui, pontuando alguns textos deste capítulo, onde Paulo não somente ressaca essa ideia de que não havia ressurreição, a crença deles, como também esclarecendo a ressurreição em vários pontos. É claro, eu não vou ler todo o capítulo, não cabe aqui, mas vou passar por alguns pontos importantes. Por exemplo, no capítulo, começando no versículo 1, diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Impressionante isso aqui, se é que não crestes em vão. Bom, continuando, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e por muitos irmãos. Ora, aqui nós temos visto, percebemos aqui uma coisa. Paulo diz: eu fui fiel, eu entreguei a vocês o que eu recebi, o evangelho que eu recebi, a mensagem que eu recebi. Eu sou um apóstolo, eu sou um embaixador de Cristo e eu sou fiel na sua mensagem. Então ele tinha pregado aos coríntios, ele esperava que os coríntios eles pudessem seguir na sua ausência, depois que dali saiu, eles seguissem aquilo que aprenderam, mas eles enveredaram, e ali havia pessoas influentes, se não líderes, mas eram influentes, e que passavam essas ideias. Porque as pessoas que creem errado ou têm alguma atitude errada, elas não ficam com elas para elas
próprias, elas procuram passar e influenciar outras pessoas. A partir do versículo 12, ele diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, então Paulo diz, se prega, se crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e como é que alguém ali não cria? E nós sabemos que a pregação, a ênfase da pregação dos apóstolos em todo o ministério, em toda a igreja primitiva, a ênfase era a ressurreição dos mortos e a vinda do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Esses eram os dois carros-chefes do Evangelho, da mensagem evangelística. E mesmo Paulo, tendo crido um pouco depois dos outros apóstolos, eles não tendo convivido com Cristo, ele recebeu a mensagem de Cristo. Ele disse: o evangelho que prego, eu não recebi de ninguém, eu recebi diretamente de Deus, por isso eu prego. E aqui ele está dizendo que se alguém acredita que Jesus ressuscitou, ou se prega que Jesus ressuscitou, como é que alguém prega que não há ressurreição? Aí continuando: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, sendo assim, não ressuscitou, porém Cristo ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã. Novamente ele diz: é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que morreram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias dos que dormem. Cristo a primícia dos que já morreram. Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro que ressuscitou, para que nós também possamos ressuscitar. Então aqui Paulo traz várias metáforas, várias figuras para nos esclarecer não somente a ressurreição, mas a natureza da ressurreição, como seremos na ressurreição, qual é o corpo que receberemos, que tipo de corpo receberemos. Então isto é muito importante, porque a ressurreição dos justos ou dos salvos, ela se dará num tempo diferente da ressurreição dos ímpios, porque tem um destino diferente, tem toda uma condição diferente. E os perdidos, os ímpios também vão ressuscitar. E nós, nesta série de mensagens sobre escatologia, sobre as últimas coisas, falaremos também sobre a ressurreição dos ímpios. Porém, hoje, agora, estamos tratando da ressurreição dos salvos, da igreja.
E daqueles que viveram antes da igreja, mas que foram salvos porque eles viveram e foram tementes a Deus e foram fiéis a Deus. A gente fala isso várias vezes porque as pessoas querem igualar, querem fazer uma certa igualdade entre os seres humanos, mas Deus considera as pessoas de maneira diferente. Aqueles que se identificam com Deus, aqueles que temem a Deus. Não há igualdade nisso, não há. Cada uma pessoa, ela segue a Deus ou não segue. Seguir uma religião, seguir uma prática religiosa, fazer caridade, essas coisas não salvam, elas não salvam. Tem os seus aspectos positivos, bons, mas não salvos. As pessoas não salvam, é preciso as pessoas seguirem a Deus e, no caso aqui, Cristo, que é o Redentor da alma dos homens, é o Redentor da humanidade através de sua morte. Aí eu vou para outro texto aqui deste capítulo. O capítulo é longo, ele tem 58 versículos, é bastante longo, não dá para ler tudo aqui, senão eu ficaria o tempo todo só lendo. Então, nós vemos aqui a partir do versículo 36, ele diz assim, o apóstolo. Ele diz, insensatos, ou insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aí ele está falando do grão de trigo. Eu nem vou ler o texto para frente, vou só explicar. O grão de trigo, milho ou qualquer outro grão que você semeia, aquele grão ele se acaba, ele morre. Aquele que a gente semeia, ele não vive. O que importa é o que dele nasce, é a semente, a vida que dele brota. E assim será também os corpos. E o corpo que nasce é diferente. Então ele está trazendo uma figura prática, uma figura que as pessoas conhecem, para enfatizar uma verdade bíblica e eterna, que é a ressurreição do corpo morto para o corpo vivo. E isso é importante porque quando Paulo escreve aos Romanos, do capítulo 8, a partir do versículo 10, ele fala de que o nosso corpo, nós precisamos ter cuidado, nós os salvos, precisamos ter cuidado, os salvos, os que seguem a Cristo e creem na ressurreição, cuidado com os seus corpos, porque eles vão ser ressuscitados. E, portanto, o que nós fizermos aqui com o corpo, isso vai refletir na ressurreição. A glória do corpo, ela é de Deus, mas ela depende muito daquilo que nós fizermos com o nosso corpo aqui nesta vida. Também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, ele fala disso, ele fala de como nós precisamos agir no nosso corpo, cuidar do nosso corpo, porque ele é o receptário, ele é o templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo age, está presente, está na vida de um salvo. E por isso habita dentro da alma que está dentro do corpo, habita no Espírito que está dentro do corpo. E assim sendo, todos nós precisamos ter cuidado. Olha, nós não temos muito tempo para lermos tanto, mas aqui no versículo 42, estou falando do capítulo 15 de 1 Coríntios, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo,
animal, há também corpo espiritual. Assim está também, assim também Cristo. Digo, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Não apenas o último Adão aqui se refere a Jesus Cristo. Ele não somente é vivo, mas é vivificante. E ainda trazendo mais um pouco da leitura, a partir do versículo 50, que diz o seguinte: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é tão importante a leitura desse texto que eu ficaria sem comentar o tempo todo só lendo ele, mas é importante trazermos alguma coisa. Dessa última parte, fala da ressurreição e da transformação daqueles que serão arrebatados. Antes de sermos arrebatados, ouça bem, ou atente bem para a palavra que diz: carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, os mortos serão ressuscitados em corpos espirituais e glorificados, sem sangue. O sangue já foi derramado na cruz por Jesus, e os vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante ao arrebatamento. Que coisa maravilhosa! Nós gostaríamos de continuar falando disso, mas não queremos cansar você. O vídeo tem que terminar, mas nós voltaremos. Voltaremos agora falando sobre a vinda de Jesus, porque já falamos um pouco disso, mas vamos falar sobre a vinda de Jesus nas suas fases diferentes. A vinda para a igreja, que é o arrebatamento, com o tribunal de Cristo, com as bodas do Cordeiro, e depois a vinda em glória. E vamos falar também do mundo, da grande tribulação, e de Israel na última semana, na 70ª semana de Daniel, que é o tempo do fim, o cumprimento de todas as coisas. Nós agradecemos a você. Volte nos ouvidos, assistindo os próximos vídeos. Não esqueça de dar o like. Dê logo no começo, quando você começar a ver o vídeo, dê o like, e também se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. É tão fácil. Você vê um pouquinho abaixo do vídeo e você vê ali inscrever-se. Se ainda não é inscrito, é só se inscrever. Escreve só uma vez, já está inscrito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá, que o Senhor seja contigo e com a tua família. Muito obrigado.